Hoje eu vou tentar contar para vocês a história aqui, toda a história da Fazenda Monte Alto. E eu digo tentar, gente, porque eu acabei de passar 3 horas conversando com meu pai, que é uma enciclopédia ambulante, pegando todos os detalhes. Então eu vou tentar, por isso que eu tô falando, resumir 3 horas em alguns minutos aqui. Então bora lá. A nossa história começa no final de 1700, quase 1800. Aqui, todas essas terras da fazenda eram terras devolutas, que eram terras de passagem. Então, tipo, não tinha dono, né? Era de índios, de pessoas que moravam aqui na região. Não tinha muito dono, era terra, mato, sem nada. E o primeiro personagem aqui da nossa história é o Francisco de Paula Leite de Barros. Ele ficou conhecido como o último dos bandeirantes. Ele não foi o último dos bandeirantes, mas ele foi o último mais famoso, vamos colocar assim, tá? E ele morava na região de Itu, né, que fica aqui próximo. Não sei quantos quilômetros ficam, gente, mas é relativamente próximo. E para resumir a história, o irmão dele também era bandeirantes e saiu numa expedição e nunca voltou. E esse irmão dele deixou a filha para o tio cuidar. Quando a filha foi ficando mais velha, por volta de 11 anos, ele decidiu que ele ia casar com a menina. Só que tinha toda a questão da idade e tal, né? Mas sabe como é que eram as coisas naquele tempo, né, gente? E ele acabou conseguindo autorização da igreja para casar com a menina, depois de alguns anos, né? Porque ela tinha que ficar menstruada para ele poder casar e tal. Então ele acabou casando com ela quando ela tinha 14 anos. E, inclusive, ele negociou com a igreja e construiu uma catedral que está lá em Itu até hoje. Ou seja, ainda está na história aí do Brasil. E ele era bem mais velho, né, que essa menina, só que ele era doido por essa menina, completamente apaixonado. E a menina meio que mandava nele. E aí a menina queria um fechamento, né, sobre a história do pai dela. Se o pai dela estava vivo, se estava morto, que no caso era o irmão do Francisco. Então o Francisco organizou uma expedição para ir em busca do irmão dele. E essa altura do campeonato ele já tinha um filho, né? E ele levou inclusive o filho dele pequeno para fazer essa expedição junto. E, gente, eles foram indo, saíram de Itu, foram até a Guiana. Lá na Guiana que aconteceu uma coisa que deu uma reviravolta na vida. Que lá na época se plantava a cana caiana branca. Então ele conseguiu pegar umas mudas. Ele pegou inclusive, gente, sabe do coqueiro que tem tipo uma tela que sai? Então ele colocou essas mudas nessa tela e começou a trazer aqui para Itu na expedição. Só que era muito longe, então a maioria das mudas foi morrendo. Quando ele chegou aqui nessa região aqui de Dourado, que ainda, né, como eu falei, eram terras devolutas, então não tinha dono, ele chegou a uma conclusão que as mudas não aguentariam chegar até Itu, que ainda daria mais ou menos uns 15 dias de estrada. Então ele chegou a uma conclusão que ele precisava fixar em algum lugar para poder plantar essas mudas, para fazer novas mudas, para dar conta de chegar até Itu. Então, o Francisco de Paula de Leite Barros, com o que sobrou da sua expedição, né, porque muita gente morreu nesse percurso, acabou fixando aqui, né, acabou achando essa parte da Monte Alto, porque ele é um platô aqui onde a gente tá. Inclusive a fazenda chama Monte Alto por causa disso, porque ela é um monte alto, só que ela é como se fosse um monte cortado, sabe? Então ela é plana aqui onde eu tô, como vocês podem ver. Claro que não 100%, né? Tem uma inclinaçãozinha, mas é muito pouca comparado com a da região. E aí foi aí que foi levantado aqui na fazenda o forte, em 1813. Eu vou inclusive mostrar aqui para vocês, que eu tô pertinho, a parede, uma das paredes, né? A gente tem algumas, mas essa daqui que tá mais próxima, originária do forte, que é essa daqui, ó, gente, que fica do lado do meu quarto. É uma parede feita de pedras, né? Meus pais conseguiram dar uma restaurada, então essa parte de cima aqui foram meus pais que fizeram, mas essa parte de baixo aqui é originária do forte. E esse forte, gente, ele não tinha nada, tá? Ele era basicamente uma hospedaria, ele não tinha sala, não tinha banheiro, não tinha cozinha, não tinha nada. Era só para as pessoas mesmo de noite se protegerem dos índios, dos quilombolas. Então eles trabalhavam de dia e de noite ficavam dentro do forte para ficarem protegidos. E com essa cana aqui, essa cana caiana, né, branca, ele fez muito dinheiro aqui na região, porque não existia essa variedade ainda aqui no Brasil. Depois essa variedade acabou se espalhando. E aí, em 1837, ou seja, 23 anos depois, foi erguido aqui o casarão em cima dessa estrutura desse forte. Deu para entender, gente? Então começou aí a história do casarão de fato, né?
Então ele foi erguido, obviamente não era exatamente como é hoje, e como eu falei, da parte de dentro seguia o mesmo princípio do forte, não tinha banheiro, não tinha cozinha, porque na época também não tinha sala, porque as pessoas não costumavam receber pessoas em casa, né? Aqui era mesmo para trabalhar, para gerar uma renda, então não morava ninguém, era trabalhadores. E no caso o Francisco, ele morava em Itu e ele vinha para cá, né, administrava aqui a plantação de cana. Logo depois disso, ele acabou falecendo, inclusive na lida da cana. Eu queria muito ter com meu pai. A próxima vez, gente, eu vou ter que gravar meu pai contando, porque ele conta com muitos detalhes, então não vai dar para eu também contar com tantos. Mas aí ele acabou falecendo, trabalhando mesmo, deixou o testamento, tudo certinho para a esposa e para o filho. Mas a esposa e o filho não quiseram continuar, então eles acabaram vendendo aqui a fazenda e outras fazendas que eles tinham para alguns primos deles. E dentre esses primos tinha um padre que inclusive ficou muito famoso aqui na região de Dourado. E foi esse padre que começou a plantar o café, que aí o café ficou muito forte aqui no Brasil, né, gente? Até meu pai estava me contando que a cana, a caiana, fez muita gente rica no Brasil, só que assim, foram poucas pessoas. O café mesmo que trouxe muita riqueza para o Brasil, né? Que explodiu tal. Outra coisa, gente, que o café trouxe foi essa questão de você começar a receber visitas em casa. Então o café trouxe toda essa cultura de tipo, vamos tomar um cafezinho? E aí você trazia para a sala da sua casa, que até então, nesse tipo de casa, não existia. Então, por causa disso, o padre fez uma sala, né, nessa casa, então eram quartos, aí a cozinha e uma sala, que ele recebia as visitas. E esse padre administrava essa fazenda e mais outras fazendas aqui da região. Aí que aconteceu, gente? Ele tinha filhos, tá? Esse padre, apesar de não ser permitido, né? Eram filhos bastardos, como muitos padres daquela época. Então, quando ele faleceu, a fazenda não podia ser dada, né, passada para os filhos bastardos, porque ele era padre. Então, a fazenda acabou falindo, gente. Ela quebrou completamente. E em 1899, então ela ficou desabitada, abandonada. Em 1899, ela foi vendida em praça pública. E isso já meu pai já tem a documentação original, inclusive. E ela foi vendida para uma família. Meu pai, ele não lembra exatamente, porque ele precisava pegar anotado, mas é uma Vieira Bueno. Ele falou que alguma coisa assim o sobrenome. E foi essa família que fez a primeira grande reforma aqui na fazenda e tornou ela, vamos dizer assim, mais habitável, entendeu? Então começou a fazer parte funcional da casa, reconstruiu uma nova cozinha mais direita, não tinha banheiro ainda, né? Era fossa, mas aí tinha, como eu falei para vocês no outro vídeo que eu gravei, quartões e quartinhos que eram para os filhos e para os netos. E aí, ou seja, isso daí, deixa eu ver, gente, ó, em 1899. Aí em 1926 foi quando meu bisavô, José Monteiro Novo, comprou aqui a Fazenda Monte Alto. Meu bisavô, José Monteiro, ele veio muito jovem aqui para o Brasil de Portugal e ele começou no ramo de armazéns, inclusive aqui na região, chamava Secos e Molhados Coelho. Deixa eu ver, gente, que eu anotei aqui algumas coisas, só que eu não estou encontrando, um minuto. Achei, gente, isso mesmo, Secos e Molhados, Coelho e Monteiro, que era o armazém do meu bisavô. E com isso, meu bisavô ganhou bastante dinheiro. E assim, em 1926, ele comprou essa casa. Ele já havia casado com a minha bisavó, que chamava Maria. A gente conhece ela na família como a avó Zica, que é o apelido dela. E meu avô já tinha nascido. O meu avô nasceu em 1919. Ou seja, ele tinha aí por volta de 7 anos, né, quando meu bisavô comprou essa fazenda. E o meu bisavô era o mais velho de 5 filhos. Então, meu bisavô continuou a cultura aqui de café da fazenda, porém, gente, essa alegria da riqueza do café durou apenas 3 anos. Porque em 1929 veio a crise da Bolsa de Nova York, que refletiu aqui no Brasil muito forte, né? E afundou o Brasil inteiro e com isso meu bisavô afundou junto. Ele manteve aqui alguns pés de café, mas ele acabou diversificando para o leite, para o algodão, para a cana. E os filhos dele foram crescendo e foram ajudando, principalmente o meu avô, que era o mais velho. Bom, gente, acabou meu tempo aí, mas bora lá para a parte 2. Espero que vocês estejam gostando.